Todos. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Que gostoso ver essa sala cheia nessa manhã de sábado, agora mais fresquinha, né, gente? Isso é muito bom, porque o calor estava muito grande. E vocês vão participar conosco hoje da primeira jornada de candidatos do IPAC. Esse é um evento promovido pela Comissão de Cursos e Palestras, da qual eu, Mônica Seba e a Débora Almeida Landucci somos as coordenadoras. E esse é um evento que surgiu como ideia de trazer a público os trabalhos que são desenvolvidos durante a primeira fase de formação de candidatos a analista do IPAC, que escrevem esses trabalhos lindos, densos, profundos e que a gente achou que tinha que compartilhar e não deixar com o grande público interessado e não deixar isso guardadinho numa gaveta. Hoje nós vamos ouvir a Mariana Harumi e depois a Vânia Curaim. A Mariana vai falar sobre sincronicidade, um caso clínico sobre as possibilidades no vazio. Eu vou contar para vocês um pouquinho quem é a Mariana. A Mariana é psicóloga clínica e supervisora, especialista em saúde mental da criança e do adolescente, mestre em comunicação e cultura, membro analista em formação pelo IPAC, a JB e a AP, membro do núcleo da criança e do adolescente da JB. Mariana, obrigada por estar aqui. Muito bem-vinda. Eu só vou fazer uma colocação antes de você começar, que eu me esqueci. Nós combinamos o seguinte: as duas vão fazer suas falas e ao final a gente abre para uma conversa gostosa aqui entre nós, tá bem? Mariana, o espaço agora é seu. Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Acho que é uma parte do meu processo que é muito interessante, que é muito importante para mim. Estamos nós, né, nossa turma lá do IPAC, encerrando o quarto ano da primeira fase de formação, e essa oportunidade de poder apresentar, né, um dos trabalhos que a gente desenvolveu nesse processo, acho que é uma experiência muito valiosa para mim. Então, agradeço a comissão de cursos e palestras e a organização do IPAC sempre, em todos os seminários e em toda essa dedicação que a gente recebe, né, sempre da comissão. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre a sincronicidade. Esse trabalho foi a cada semestre, alguns temas eles são mais abordados, né? Então, nesse semestre que eu fiz que eu entreguei esse trabalho, né, esse paper no final do semestre, nós trabalhamos muito a sincronicidade, e foi um tema que me convocou imensamente, né? Que sempre me convocou, que sempre fez parte da minha jornada, do meu dia a dia, mas que durante esse semestre, desses seminários, parece que tudo foi ficando mais evidente, e eu fui podendo ouvir com outros ouvidos aqui dentro. Então, foi um semestre muito importante, que segue comigo, segue dentro de mim, e desse semestre sai esse trabalho que eu vou estar apresentando para vocês. Vou compartilhar a tela aqui. Eu só mudar de lugar, eu consegui enxergar aqui a tela. Então, o meu trabalho é sincronicidade, um caso clínico sobre as possibilidades no vazio. Eu fiz um recorte, né? Peguei só um, um pedaço mesmo, né? De um caso que eu atendo há bastante tempo.
e que ilustra muito, né, a teoria da sincronicidade, e que a gente teve essa vivência que foi tão importante. Eu inicio o trabalho e vou percorrer aqui o mesmo caminho que eu fiz, né, no trabalho que eu entreguei. Eu começo um pouco com a teoria, embora muitas pessoas já saibam e, né, tenham isso bem claro, mas acho que é importante a gente percorrer esse lugar para chegar na vivência e na experiência. Sincronicidade muitas vezes é um tema difícil de ser alcançado pelo nosso imaginário, mesmo dentro do universo da psicologia, pode passar despercebido. A apreensão do fenômeno de uma coincidência sem relação causal em seu acontecimento é frequentemente dissipada do universo acadêmico pela dificuldade humana de soltar o controle, de compreender-se como não detentor das variáveis. O ego, para validar as sincronicidades, precisa despir-se de sua coroa de conhecedor de todos os fatos e humildemente se entregar. Sincronicidade é junto e tempo, né? Mesmo para o Jung, a gente vê, né, em todos os relatos, que foi um tema muito caro para ele. Foi difícil, ele teve que elaborar, tinha né, ainda mais naquela época, né, a necessidade da lógica, da ciência, da racionalidade, né, da explicação causal. Então, trazer esse tema para ele foi difícil, e nós percebemos que mesmo dentro do universo da psicologia, é ainda um tema caro, é ainda um tema julgado. Muitas vezes a gente escuta julgamentos, né, que podem trazer questões místicas. Então, eu acho que é importante, é um tema importante da gente abordar, conversar, trazer as questões, né, em aberto, poder falar sobre elas, porque nós observamos, e na prática clínica, na minha prática clínica, eu imagino que na de todos vocês, nós encontramos as sincronicidades o tempo todo, né? A ocorrência, então Jung vai dizer que é uma coincidência significativa ou um paralelismo acausal. A ocorrência simultânea de certo estado psíquico com um ou mais eventos externos que apareçam como paralelismos significativos. Relaciona eventos sincronísticos ao seu conceito de arquétipo, e ele considera que os eventos sincronísticos tendem a ocorrer em situações em que um ou mais arquétipos são ativados ou constelados. Associa a sincronicidade com o processo de individuação. Ele estaria a serviço do desenvolvimento psíquico do indivíduo, né? Então, olha só, a sincronicidade também é associada ao nosso processo de individuação, ao processo de individuação dos nossos pacientes. E é o que o Jung percebe, e é o que nós percebemos, e eu trago né, um caso clínico aqui, em que a gente percebe essa sincronicidade a favor da individuação. O termo foi cunhado por Jung para designar os fenômenos que não apresentavam conexão causal aparente. Em 1952, Jung expressou no prefácio de sincronicidade um princípio de conexões causais. Ao escrever esse trabalho, ele diz: cumpro, por assim dizer, uma promessa que por muitos anos não tive coragem de realizar. Se venci minha excitação e finalmente enfrentei o problema, foi sobretudo porque minhas experiências com os fenômenos de sincronicidade se acumularam década após década, enquanto, por outro lado, minhas pesquisas sobre a história dos símbolos aproximaram-me cada vez mais do problema. E afinal, porque eu vinha fazendo referência à existência desse fenômeno aqui e acolá em meus escritos, já durante 20 anos, porém sem, porém, discuti-los mais demoradamente, né? Então, aqui nesse momento onde ele escreve, né, a obra da sincronicidade, ele relata aquele caso que é muito conhecido, que ele está atendendo uma mulher, uma paciente, que era muito racional, e ela conta para ele sobre um sonho com um escaravelho dourado, e nesse momento um besouro de uma espécie parecida, né, mas rosada, bate no vidro, e ele pega e mostra para ela que está o seu escaravelho, que ela tinha ganhado de presente, e ele conta que a partir desse momento, né, aquela paciente que era mais impenetrável, mais racional, ela tem uma transformação significativa no processo dela, né? Então, é algo acausal, né? E que traz aí para aquela mulher naquele momento e no processo
teve uma transformação significativa. Ele também relata, aqui ele estava estudando, né, o simbolismo do peixe, e nesse em um certo dia lá, de 1º de abril, ele passa por 7 eventos, né, em que a questão do peixe se apresenta para ele, aí também ele traz. Naquele dia teve peixe para o almoço, 1º de abril era um dia de brincadeiras, onde se colavam peixes nas costas das pessoas. De manhã ele havia feito uma anotação, né, que todo homem é metade peixe na parte de baixo. Uma paciente havia lhe mostrado uma pintura sobre peixe, outra paciente lhe relata sonhos sobre peixes, né? Uma outra bordados de peixes, e ele encontra, né, no lago, no momento que ele está lá, um peixe morto. Então, ele vai acumulando esses fatos e dizendo: isso a ciência não explica de uma forma racional, né? E então são fatos conhecidos que estão lá registrados e que vão construindo para a gente essa conexão sem causa, né? Que acontece no mesmo tempo, não no mesmo tempo, não no mesmo lugar, né? E trazem um significado. Espaço e tempo e causalidade. Um fenômeno sincronístico acontece quando o espaço e tempo perdem seu significado, isto é, tornam-se relativos, porque em tais circunstâncias a causalidade que pressupõe o espaço e tempo torna-se quase impossível de ser determinada, ou é simplesmente impensável. O inconsciente é indiferente ao passado, presente e futuro. E no caso da sincronicidade, a influência do tempo e do espaço torna-se relativa, porque as coincidências significativas acontecem independentemente deles. Assim, suponho que a sincronicidade não está submetida nem ao tempo e nem ao espaço. Perde-se a explicação causal. Porém, a dificuldade de compreender tais fenômenos não é devida meramente à ignorância de sua causa, mas ao fato de que nosso intelecto é incapaz de pensá-las como os meios de que dispõe atualmente. Jung relaciona 3 categorias de sincronicidade, que eu acho importante a gente passar aqui também, antes de entrar no caso. Coincidência de um estado psíquico do observador com um acontecimento objetivo externo simultâneo que corresponde ao estado ou conteúdo psíquico. Por exemplo, o escaravelho, que eu falei aqui, no qual não há nenhuma evidência de uma conexão causal entre o estado psíquico e o acontecimento externo, e onde, considerando-se a relativização psíquica do espaço e do tempo acima constatada, tal conexão é simplesmente inconcebível. 2. Coincidência de um estado psíquico com o acontecimento exterior correspondente, mais ou menos simultâneo, que tem lugar fora do campo de observação do observador, ou seja, especialmente distante, e só pode verificar posteriormente. E 3. Coincidência de um estado psíquico com um acontecimento futuro, portanto, distante do tempo e ainda não presente, e que só pode ser verificado também posteriormente. Os acontecimentos coincidentes ainda não estão presentes no campo da percepção do observador, mas foram antecipados no tempo na medida em que só podem ser verificados posteriormente. Por este motivo, digo que semelhantes acontecimentos são sincronísticos, o que não deve ser confundido com sincrônicos, né? Não é ao mesmo tempo, mas é sincronístico. Jung nos apresenta a interconexão essencial de toda a matéria viva, a interação entre psique e matéria, sujeito e objeto, os relacionamentos indissociáveis da vida, unus mundus. Se faz necessário falar sobre a sincronicidade, pois ela pode exercer profundo movimento em nós, indo além das nossas concepções racionais e rompendo com a nossa crença nas evidências superficiais e na ordem linear do tempo, do espaço e da natureza. É a possibilidade de enxergarmos além dos nossos conceitos convencionais sobre a causalidade. Quando passo a ter consciência do fenômeno da sincronicidade, meus olhos passam a ver o que já estavam ali. E eu percebo na minha experiência que
Quanto mais eu vou lendo, estudando, percebendo mesmo, estando aberta, né, para o fenômeno da sincronicidade, mais percepção eu vou conseguindo ter, presença, né? No seminário passado da formação, nós nos encontramos na formação, para quem não sabe, uma sexta e um sábado no mês, né? E do mês passado, o seminário de sábado seria no meu aniversário, né? Na noite de sexta para sábado da formação, eu tive um sonho que falava sobre voltar para antes do nascimento. O seminário do sábado com a Andrea era sobre ancestralidade. E quando ela entra na sala, ela diz assim: o que vocês sonharam essa noite? Né? Então, depois, durante o seminário no percorrer daquele sábado, que era meu aniversário, que eu sonhei sobre voltar para antes do nascimento, e o seminário era sobre ancestralidade, toda a conexão e tudo que foi acontecendo ali parece que ia me fazendo mais sentido, causando transformações, né, dentro do meu processo e favorecendo o meu processo de individuação. E estar aberta para isso faz esse movimento mesmo, né? Esse movimento que é importante para nós. Agora eu vou entrar aqui no caso clínico. Se pensarmos a psique como entranhada na substância do mundo, veremos a busca dos padrões mais profundos na mente, na cultura e na natureza, e a conexão com as ciências do sagrado. Vamos olhar aqui esses movimentos. Para ilustrar o fenômeno, trago aqui um recorte de um caso clínico de uma menina de 10 anos, que vou aqui chamar de Ana. Eu a acompanho há 6 anos, e ainda acompanho, né, esse caso. As sincronicidades se apresentaram já diversas vezes nessa relação, no setting, e escolhi essa em especial pela evidência não causal evidente, né, pela evidência não causal, e apresento também um conto que se revelou no processo, e as possibilidades que o imaginário apresenta sobrepondo o vazio concreto. Jung diz que a sincronicidade aponta um paralelo no espaço, tempo e significado de eventos psicofísicos e psíquicos. Os eventos sincronísticos apresentam uma única ligação reconhecível entre os termos de uma coincidência significativa e o seu significado em comum. Sensibiliza o observador. A sincronicidade é uma diferenciação dos conceitos obsoletos de correspondência, simpatia e harmonia. Ela se baseia não em pressupostos filosóficos, mas na experiência concreta e na experimentação. Quando Ana tinha 4 anos, sua família é atravessada por uma tragédia. Né? A sua mãe planeja e executa um assassinato de forma muito violenta. No dia do assassinato, a Ana estava na casa, sua psique registra a lembrança desse dia e ela é orientada pela mãe para que faça silêncio sobre o acontecimento. Essa lembrança e outras das atitudes maternas sempre lhe rondam a memória e visitam as sessões. Mesmo antes desse atravessamento, a vivência traumática de desamparo já eram constantes. Eu conto aqui um pouquinho, um pedacinho dessa história, porque ela é importante dentro do evento que acontece aqui. Tá? O crime foi descoberto, a mãe foi recolhida pelo sistema prisional, Ana foi morar com os avós paternos, né? E dentro desses anos, várias outras mentiras dessa mãe foram ficando muito evidentes. Em 2022, Ana e os avós recebem uma intimação, né, trazem para o atendimento. Os avós já são idosos, então muitas vezes eles trazem, pedem orientação, né, e eu acompanho muito de perto também esse auxílio familiar. E a sua mãe está prestes a sair para regime semiaberto, manifesta interesse em retomar o vínculo com a filha. Ela, que não vê sua mãe desde os 4 anos, é tomada por uma emoção conflitante. Nesse período, me pergunta com frequência se eu acredito que as pessoas ruins podem ficar boas. E está sempre imaginando como são as mães em diversas situações. É tomada por medo e por desejo.
né? Então, um período que ela está sempre imaginando como a mãe de uma amiga, de um amigo, como eu sou sendo mãe, tá tudo ali, né, fermentando dentro dela. Uma vez trouxe que assistiu ao filme Malévola, o filme 2, né? E que Malévola, no filme, havia matado muita gente por sentir muita raiva, mas que depois se arrependeu e ficou boa. E que, apesar das coisas que fez, era uma boa mãe. O bem e o mal partidos. Então, tudo isso nesse mesmo momento acontecendo, constelando, né? O bem e o mal polares a assombram ao longo desses 6 anos de análise. Sinto o quanto ela deseja ter uma mãe continente. É criada pelos avós idosos que, embora tentem, não conseguem ser a continência que ela precisa para florescer naquele momento. É como se ela sentisse que precisaria de algo mais. Apresentam algumas limitações, inclusive de ordem física, esses avós, né? Neste contexto, ainda com a carta do judiciário, né, que eles estavam ali nesse momento, né, é, ela entra comigo, os avós ficam na sala de espera, e ela me pede argila e faz uma mulher, primeiro, de argila. Depois ela vai abrindo juntando uma parte dessa mulher que fica só a cabeça, e ela faz virar um vaso, né? E ela chama esse vaso de vaso mulher. Me pede um feijão e algodão. Nesse primeiro dia eu não tinha algodão na sala, mas tinha um potinho com feijão preto e com outras sementes que eu uso para a caixa de areia. Então ela pegou o feijão preto, disse que queria ver o feijão brotar. Como na falta de algodão, ela pegou o lenço de papel, né, umedeceu e colocou dentro desse vaso. Molhou, em seguida me orientou os dias e horários que ela gostaria que eu molhasse novamente até a semana seguinte, né? Então, quando ela voltaria. E assim eu fiz. Ela me orientou, né, antes de sair da sala, ela me disse, olha, na terça você molha, na quinta você molha de novo, sempre às 9 horas da manhã. E eu tenho uma janela onde bate sol, e ela disse, vamos colocar aqui, vamos colocar. Então, nós colocamos, ela deixou o vasinho ali secando, com um lencinho de papel umedecido, o feijão preto, né? Eu molhei nos dias certos, mas não brotou. Nada aconteceu. Nesse momento, conectada com a angústia dela, eu também desejava que brotasse, né? Então, é um lugar que pega em nós ainda, né? Coloquei na janela, onde o sol da manhã aparecia, e vendo que não brotou por 2 semanas, deixei no consultório algodão e feijão e feijões novos. Depois de 2 semanas, Ana resolveu tentar novamente. Colocou algodão e feijão marrom dentro do vaso, me orientou que molhasse 2 vezes até o seu retorno na semana seguinte, e eu o fiz. Eu também não acreditava que feijão não brotava. Ela chegava na sala e seu primeiro movimento era ir até a janela para verificar o seu vaso. Tentou mais 2 semanas, nada aconteceu. Quis trocar novamente. Dessa vez ela trouxe um feijão da casa, né? Então, numa das sessões lá, a gente trocava o feijão, molhava o algodão e o feijão não brotava, né? E um experimento, eu até digo aqui, que as crianças fazem no jardim de infância, vi meus filhos fazerem e é facinho o feijão brotar, né? Mas não brotava. Ela trouxe um feijão da casa e quis trocar novamente, trouxe o feijão da sua casa, ela fazia o mesmo procedimento e seguíamos com outros movimentos e outras atividades, e não brotava. Mas Ana é criatividade incessante. Já estávamos há 2 meses com esse vaso que não era continência para o germinar. Eu havia entendido que ela precisava suportar esse vazio, por mais doloroso que fosse. E acho que ela entendeu também. Retira todo o algodão do vaso de argila e diz: aqui não tem jeito, neste vaso não brotam feijões. Acho que neste vaso não brota nada, é melhor tentar. É melhor não tentar nada mais neste vaso. Esse era o vaso mulher, ó. Tem uma cabecinha, né? Era uma mulher, e ela cavou e fez
esse vaso. É, eu não consigo ler aqui a parte de... A Mariana travou. Vou mandar uma mensagem aqui para ela. Então, acho que é uma citação que está tampando aqui para mim, não consigo ler. Como pode... Quer que eu leia, Mariana, para você? Eu quero. Tem Eu leio. uma faixa que eu não sei tirar. Eu leio aqui para você. Os Obrigada. fenômenos sincronísticos são a prova da presença simultânea de equivalências significativas em processos heterogêneos sem ligação causal. Em outros termos, eles provam que um conteúdo percebido pelo observador pode ser representado ao mesmo tempo por um acontecimento exterior, sem nenhuma conexão causal. Daí se conclui ou que a psique pode não ser localizada espacialmente ou que o espaço é psiquicamente relativo. O mesmo vale para a determinação temporal da psique ou a relatividade do tempo. Obrigada, Mônica. Como pode não brotar um feijão, nem dois, nem quatro? Realmente me emociona lembrar dessa experiência. Ser uma das observadoras, testemunhar essa revelação. Tinha uma causa para brotar. Tinha água, tinha sol, um experimento tão repetido no cotidiano infantil, mas sem explicação causal foi o que aconteceu. Não brotou no vaso mulher de Ana. Um evento sincronístico, não causal. A psique nos conta da esterilidade do vaso mãe na vida de Ana. Nos conta do que seriam inúmeras tentativas nessa relação materna e mais adiante vemos também que aponta para um novo caminho nesse processo. Então, exatamente no dia que ela vem, né, com essa solicitação da mãe, a mãe vai sair, essa mãe que cometeu várias atrocidades com ela durante toda a fase do desenvolvimento, né, que tem esse atravessamento desse crime que acontece com ela na casa, né, vai sair, né, em regime semiaberto e pede aproximação. E com todo o conflito e com o que ela estava sentindo ali de um desejo de estar com a mãe, misturado ao medo, né, ela resolve fazer essa atividade com argila, é um vaso mulher, né, uma mulher que vira um vaso, e dentro desses 2 meses tentando não brota, né, tem uma esterilidade nesse vaso, um vazio. E aí, nesse mesmo período, a professora trabalha com ela, na sala de aula, um conto que ela traz, porque ela se lembra do nosso vaso, né? É uma paciente uma criança que é apaixonada por contos, por mitos, né? Então, eu me lembro da primeira sessão que ela vem, ela me traz o mito da Pandora, né? Que ela traz a Pandora abrindo a caixa, e ela chega contando logo na primeira sessão, e trazendo todos os males, né, para o universo. E na sequência ela me conta do porquê que ela veio para a sessão, e ela conta da mãe estar presa, né? Que é essa Pandora que abre a caixa. Então, uma paciente que vem com muitos símbolos, e esse conto aparece nesse mesmo momento também, que nós estamos trabalhando toda essa questão, aparece na escola e ela traz, né? O conto que ela traz chama O Pote Vazio. Olha só, um conto chinês. Há muito tempo, eu vou ler para vocês aqui, né, para a gente compreender. Na China vivia um menino chamado Ping, que adorava flores. Tudo que ele plantava florescia, maravilhosamente. Flores, arbustos e até imensas árvores frutíferas desabrochavam como por encanto. Todos os habitantes do reino também adoravam flores. Eles plantavam flores por toda parte, e o ar do país inteiro era perfumado.
O imperador gostava muito de pássaros e outros animais, mas o que ele mais apreciava eram flores. Todo dia ele cuidava do seu próprio jardim. Acontece que o imperador estava muito velho e precisava escolher um sucessor. Quem podia herdar seu trono? Como fazer essa escolha? Já que gostava muito de flores, o imperador resolveu deixar as flores escolherem. No dia seguinte, ele mandou anunciar que todas as crianças do reino deveriam comparecer ao palácio. Cada uma delas receberia do imperador uma semente especial. Quem provar que fez o melhor possível dentro de um ano, ele declarou, será meu sucessor. A notícia provocou muita agitação. Crianças do país inteiro dirigiram-se ao palácio para pegar suas sementes de flores. Cada um dos pais queria que seu próprio filho fosse o escolhido. Ping recebeu sua semente do imperador e ficou felicíssimo. Tinha certeza de que seria capaz de cultivar a flor mais bonita de todas. Ping encheu o vaso com terra de boa qualidade e plantou a semente com muito cuidado. Todos os dias ele regava o vaso. Mal podia esperar o broto surgir, crescer e depois dar uma linda flor. Os dias se passaram, mas nada crescia no vaso, né? Olha só. Ping começou a ficar preocupado. Pôs terra nova e melhor, num vaso maior. Depois transplantou a semente para aquela terra escuta e fértil. Esperou mais 2 meses e nada aconteceu. Assim se passou o ano inteiro. Chegou a primavera e todas as crianças vestiram suas melhores roupas para irem cumprimentar o imperador. Então correram ao palácio com suas lindas flores ansiosas por serem escolhidas. Ping estava com vergonha de seu vaso sem flor. Achou que outras crianças zombariam dele, porque pela primeira vez na vida não tinha conseguido cultivar uma flor. Seu amigo apareceu correndo, trazendo uma planta enorme. Ping, disse ele, você vai mesmo se apresentar ao imperador levando um vaso sem flor? Por que não cultivou uma flor bem grande como a minha? Eu já cultivei muitas flores, melhores do que a sua, disse Ping. Foi essa semente que não deu nada. O pai de Ping ouviu a conversa e disse, você fez o melhor que pôde e o possível deve ser apresentado ao imperador. Ping dirigiu-se ao palácio, levando o vaso sem flor. O imperador estava examinando as flores vagarosamente, uma por uma. Como eram bonitas! Mas o imperador estava muito sério e não dizia uma palavra. Finalmente chegou a vez de Ping. O menino estava envergonhado, esperando um castigo. E o imperador perguntou, por que você trouxe um vaso sem flor? Ping começou a chorar e respondeu, eu plantei a semente que o senhor me deu, eu a reguei todos os dias, mas ela não brotou. Eu a coloquei num vaso maior, com terra melhor, e mesmo assim não brotou. Eu cuidei dela o ano todo, mas não deu nada. Por isso eu trouxe um pote vazio, foi o melhor que eu pude fazer. Quando o imperador ouviu essas palavras, um sorriso foi se abrindo em seu rosto e ele abraçou Ping. Então ele declarou para que todos ouvissem: encontrei alguém que merece ser imperador. Não sei onde vocês conseguiram essas sementes, pois as que eu dei estavam todas queimadas. Nenhuma delas poderia ter brotado. Admiro a coragem de Ping que apareceu diante de mim trazendo a pura verdade. E ele será o imperador. Então, no momento em que nós estávamos trabalhando, né, esse processo, ele fazendo, né, Ana tentando fazer brotar a semente nesse vaso mulher que não brotava na escola, né, durante esse processo na escola, a professora estava trabalhando, pelo que ela me trouxe, era uma questão sobre falar a verdade, sobre não mentir, né, e trabalhou exatamente esse texto que ela lembra e traz para o consultório para a gente ler junto. Novas possibilidades a partir do vazio. A criatividade é o catalisador por excelência das aproximações de opostos. Por seu intermédio, sensações, emoções, pensamentos são levados a reconhecerem entre si, a associarem-se e mesmo tumultos internos adquirirem forma. Segundo Cambray, um fenômeno emergente pode parecer, para um indivíduo, uma coincidência, por ser um acontecimento inexplicável ao entendimento da consciência individual significativa, por representar um movimento de organização,
mas trata-se de fenômenos sincronísticos. Podem ser considerados aspectos emergentes do self, adquirindo importante papel no processo de individuação, a psique, pela sincronicidade emergente, e se materializa de alguma forma. Então, me parece que esse caso que eu trago ilustra, né? Tudo que foi emergindo, se materializando e trazendo uma informação importante para o processo dessa criança. A discussão da sincronicidade é capaz de evidenciar, então, a relevância de coincidências significativas, muitas vezes incompreendidas pela racionalidade, mas tocante, inundando de sentido, ampliando a psique. Une os mundos. Não brota feijão. Comunica na matéria a esterilidade do continente mãe, suportar o vazio desse lugar. A física quântica ofereceu a Jung uma possibilidade de conjecturar uma relação entre psique e matéria. Jung afirma que a microfísica e a psicologia profunda têm um fundo comum, que é físico e psíquico ao mesmo tempo, e dessa forma não é nenhum dos dois, mas uma terceira coisa de natureza neutra que só pode ser concebida por meio de alusões. Jung expõe, no mas, que o princípio de conexão a causal da sincronicidade é unus munus. É a coincidência cheia de sentido que o define como princípio sincronístico e indica que existe uma conexão, uma unidade de acontecimentos que não tem entre si nenhuma ligação com causa. E representa um aspecto da unidade do ser, que pode designar como unus munus. Acontece que, como eu falei, Ana é criatividade incessante, e retomando essa sessão e sua fala de que nada brota nesse vaso, né, naquele encontro, ela me surpreende dizendo, mas vai brotar em outros vasos que eu vou fazer. E vai ter até um sistema de irrigação, ela diz. Pensei imediatamente na tendência saudável dessa psique. E aqui percebemos o emergir de uma solução. Ana nos apresenta que vamos vivenciar e experimentar continência, fertilidade e condições de florescer e expandir em outros vasos. Criaremos sistemas para o germinar, possibilidades a partir do vazio. Ela pega 2 copos descartáveis, né, que tem ali uns clipes de papel, pega feijão, e vai criando um sistema. Molha, e ela diz, eu vou fazer brotar. Pega os copos descartáveis, né, que ficam na sala para beber água, clipes coloridos do que eu uso nos prontuários. Ela pega feijão preto e marrom, que tem na sala, e ela chama de sistema de irrigação. Fura o fundo dos copos, e segundo né, que ela vai me explicando, ela diz que o excesso de água vai escorrer, e depois no sol evaporaria e manteria sempre úmida a semente. Não mediu esforços para dizer a si mesma que era capaz de fazer dar certo com outros recursos. Não encontrou continência no vaso-mãe, e aceitar esse vazio trouxe movimento para fazer de outro jeito. Ela fez mesmo brotar em outros vasos. Ela certamente vai brotar em outros vasos. Vai sempre encontrar novos caminhos, novos continentes. Muitas vezes será mais trabalhoso, tendo que desenvolver sistemas de irrigação, acoplando um em outro, fazendo escoar os excessos, mas que em parceria com tudo que a habita será parceria de florescimento. A vejo explorando outras mães fora de seu clã, para além da consciência e do inconsciente familiar, nas histórias que ouve, nos mitos que se apresentam e inclusive em nossa relação, onde a empatia é sui generis. A sincronicidade que explode o tempo e se materializa em prol da individuação de Ana se faz presente. São inúmeros os desafios que ela ainda enfrenta e são, na maioria das vezes, mais intensos do que para a maioria das crianças da sua idade que eu acompanho. Sua história é também sobre olhar para o vaso vazio. Aliás, o conto chinês foi trazido por ela enquanto ainda tentava fazer brotar no vaso-mãe, né? O texto, no mesmo período, foi trabalhado na escola e ela lembrou que estávamos vivendo nas sessões, como eu falei.
A professora de português leu com a sala, eles colaram o texto no caderno e ela fez questão de trazer para ler comigo novamente. A coragem para ficar com a verdade, mesmo quando a verdade é inicialmente um vazio, foi o que saltou em seus olhos sobre o texto. Ela entendeu que do vazio nascem também outras possibilidades após a sua aceitação. Olhar para o vazio, perceber que é seu e imaginar as possibilidades a partir dele. Um belo movimento que eu, inclusive, aprendi com a Ana. Após aproximadamente 3 meses, ocorreram outras situações que evidenciaram para Ana que o convívio materno ofereceria riscos para sua vitalidade, criatividade e um risco para sua alma. Na última entrevista com o judiciário, já em 2023, Ana verbaliza que não quer manter contato com essa mãe. Os avós, mesmo com muita dedicação, vivem limitações na relação, mas ela segue plantando e florescendo em outros continentes e fazendo parceria com todas as possibilidades do matriarcado à sua volta. Quando olha para o vazio, Ana imagina. E floresceu. Acho que era o que eu tinha para compartilhar com vocês. Fico muito grata da presença de todos e obrigada. Obrigada a você, Mariana. Que fala impactante, que trabalho lindo. Mas a gente volta ao final para falar e fazer nossas questões. Vamos decantando isso que você colocou sobre esse caso. Vânia, você está aí? Muito emocionada, sempre é muito emocionante ouvir a Mariana falar. Se eu consigo respirar um pouquinho para falar. Tá. Toma Forte. seu tempo. Queria agradecer, bom, primeiro, Mari, maravilhoso. Emocionada. Eu queria Posso agradecer. te apresentar enquanto você respira um pouquinho? Por favor. Assim você toma seu tempo, tá bem? Eu vou apresentar para vocês a Vânia, que vai fazer a próxima fala sobre o tema mito, um sopro ancestral da carne do mundo. A Vânia Curaim é psicóloga clínica e psicoterapeuta, supervisora clínica, pós-graduada em psicologia hospitalar, candidata a analista junguiana pelo IPAC, ligado à JB e à IAP, membro do Departamento de Literatura e Psicologia Arquetípica da JB, membro do Imaginácio, Núcleo de Estudos de Psicologia Arquetípica do IPAC. Vânia, agora você já pode falar? Vamos lá. Obrigada, gente, pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com vocês e falar depois da Mari é uma honra. Eu estou muito emocionada de forma geral, porque a gente está chegando aí na reta final da formação e tem sido para mim um processo, uma travessia muito profunda pelos caminhos da alma. E durante a minha vida, um tema que sempre me atravessou e que durante a formação tem pulsado intensamente é a irrupção do sagrado nas minhas experiências cotidianas. Eu estou, inclusive no caso que a Mariana trouxe, acho que eu vi muito fortemente a mão do sagrado na descrição do caso dela. E eu estou dizendo isso porque esse trabalho, esse texto que eu fiz sobre a mitologia, eu fiz uma articulação entre o pensamento mitológico e a prática clínica, a partir de uma perspectiva do sagrado. Então, eu fiz alguns slides só com as citações para vocês poderem acompanhar, e eu vou ler o texto, porque ele foi construído palavra por palavra para a gente tentar abarcar essa ideia do pensar mitológico. O Danilo vai me ajudar aqui com os slides, que eu sou meio ruim nisso, enquanto eu vou lendo, ele vai projetando para mim, tá bom? Mito, um sopro ancestral sobre a carne do mundo. Mito é a palavra fundadora,
a fábula matriz, a estrutura primordial, a leitura analógica do mundo e da vida. Sobretudo uma leitura criativa, ideogrâmica, uma cocriação. O mistério da vida se explica com os mistérios das fábulas. As fábulas contêm a chave semântica última dos eventos e das efemérides. Mito, filosofia, ciência. O mito é um dos explicadores, o mais antigo, de onde os outros saíram. Mas não é uma forma superada. Um mito não se supera. A física de Ptolomeu ou a química de Lavoisier podem ser superadas. O mito de Édipo não pode. Ele é o que foi e assim será para sempre. Como todo mito, é uma leitura absoluta das essências. Paulo Leminski. A palavra mito vem do grego mitos e significa narrativa, fábula. As narrativas míticas são formas metafóricas e alegóricas criadas pelos nossos ancestrais para tentar desvendar a origem de tudo e os mistérios que subjazem a vida e atemorizam o ser humano desde sempre. Mitologia é a história sobre a criação do mundo e do homem, e narra experiências que são eternas e se repetem, o que em psicologia junguiana chamamos de arquétipos. Tais experiências, embora perdidas na memória cronológica, foram preservadas no manancial do inconsciente coletivo, naquilo que podemos chamar de memória mítica. Ao reconhecer cada vivência cotidiana como parte dos grandes ciclos da vida, o ser humano se sente pertencente à imensidão mítica e liberta-se da própria transitoriedade. Guiado pela lógica mítica e profundamente integrado às suas origens, o ser humano será capaz de se reconciliar com a vida e com a morte e se reconectar com a natureza e com todo o universo irracional, dos quais se distanciou de maneira drástica na contemporaneidade e cujas consequências são a infinidade de doenças e sintomas que acompanhamos diariamente nos nossos consultórios. As imagens míticas são uma teia viva carregada de luminosidade, capaz de reacender em nós a lembrança da misteriosa magnitude existencial da qual fazemos parte. Luminosidade, do latim numen, significa aceno com a cabeça, com sentimento, como alguém que nos saúda, que nos reconhece e é receptivo a nós. Vânia, Oi. desculpa te interromper só um minutinho, mas aqui para nós os slides não estão passando. Tem que falar com o Danilo que está passando para mim. Danilo está aí? Ela tá primeiro no texto explicativo, aí Tá bem, depois tem um outro slide. ótimo, tá bem. Eu achei que ela tivesse Não, nos... não. É o primeiro slide, agora ela está explicando, aí depois vai para o outro slide. Tá bem. Luminosidade, do latim numen, significa aceno com a cabeça, com sentimento, como alguém que nos saúda, que nos reconhece e é receptivo a nós. A sabedoria ancestral e luminosa dos mitos aponta para a causa primeira, para o sentido da vida, o começo de tudo e o fim da jornada, e nos convoca a relembrar do nosso quinhão de eternidade. A mitologia grega, uma das mais brilhantes formulações que a humanidade pôde produzir, procura responder pela imagem do caos a pergunta sobre qual seria a origem de todos os seres. O caos é compreendido como um espaço aberto, de queda e vertigem, um vazio escuro e indiscriminado, uma espécie de matéria disforme e, ao mesmo tempo, com vistas a se ordenar. O caos seria, então, uma massa bruta composta de forças latentes e próprias que, se organizadas, poderiam criar e eternizar a vida. Por essa perspectiva, o caos é o nada que se apresenta como a possibilidade de engendrar tudo. Tudo nasceria a partir da matéria indiferenciada e confusa do caos. A ideia do caos como princípio criador nos leva a pensar clinicamente
que as experiências caóticas, conturbadas e obscuras que nos atravessam podem ser encaradas como ciclos criativos da vida, momentos em que algo novo pode ser gestado e concebido. Nessa direção, é primordial dedicar especial atenção no processo analítico ao manejo das vivências de desassossego, confusão e incertezas. Sustentar a experiência do caos interno e até mesmo nutri-la, sempre amparados pelo receptáculo da relação transferencial, pode ser muito valioso, à medida que propicia o surgimento de novos modos de existir e a geração de novas ficções para a narrativa que ancora o indivíduo. No mito grego, a força motriz que ordenou o caos foi capaz de originar uma multiplicidade de formas e seres na superfície terrestre, carregando cada qual, dentro de si, a força misteriosa do daimon. Dessa maneira, a vida e todas as suas manifestações são, em última instância, obra do daimon, a imagem inata cravada na alma de cada ser, o portador do destino e do grande mistério da existência, de onde tudo se originou e para onde tudo retornará. Cito James Hillman. Mais cedo ou mais tarde, alguma coisa parece nos chamar para um caminho específico. Essa coisa pode ser lembrada como um momento marcante na infância, quando uma urgência inexplicável, um fascínio, uma estranha reviravolta dos acontecimentos teve a força de uma anunciação. Isso é o que devo fazer. Isso é o que devo ter. Isso é o que sou. O daimon é um impulso inelutável de uma singularidade que se pretende expressar para além das demandas coletivas e adaptativas da persona. É a convocação necessária da alma à individuação. É a caneta que escreve com tinta única o nosso mito pessoal, o qual, se profundamente escavado, conduz às raízes da existência e ao rizoma que liga imperiosamente o porvir à origem de tudo. Pensar mitologicamente. A miçanga todos a veem. Ninguém nota o fio que, em colar vistoso, vai compondo as miçangas. Também é assim a voz do poeta, um fio de silêncio costurando o tempo. Mia Couto. É imprescindível que os psicoterapeutas acordem em si a sensibilidade para o mito. A narrativa mítica estimula o pensamento imaginal e poético, e a imaginação é o próprio modo de a psique existir. Por sua profusão de imagens surpreendentes e fascinantes, o contato profundo com os mitos é capaz de produzir uma cultura psicológica muito mais rica. Os mitos são narrações dos enredos e histórias de seres extraordinários e dos seus arranjos e entrelaçamentos, bem como a vida psíquica é também o tecido feito da trama entre os acontecimentos externos e internos. Podemos pensar nas narrativas míticas como uma espécie de geografia composta de relevos, acidentes e vales, o que as aproxima das histórias da alma compartilhadas nos nossos consultórios. A capacidade de transpor a planície literal da narrativa em direção a uma dimensão imaginativa e poética possibilita reconciliar o paciente com a linguagem da alma. Na palavra mitos, o prefixo mi, do grego mien, também presente nas palavras mistério, místico e miopia, significa fechar especialmente os olhos. Fechar os olhos para enxergar o que se oculta por trás das cortinas do literalismo. Caminhar na obscuridade das minas para encontrar o ouro da imagem e compreender que ela sempre aponta para além de si mesma. A seta da imagem nos arremessa para o transcendente e para o inefável.
Sobre tais metáforas, James Hillman apresenta no livro Ficções que Curam uma diferenciação importante entre a história do ego e a história da alma, entre aquilo que se conta de boca aberta e aquilo que escutamos de olhos fechados. Todo o rico material que emerge das entrelinhas, dos desencaixes e dos tropeços, e se evidencia justamente nas dissonâncias do discurso, nas pausas e silenciamentos, na respiração profunda, no agudo da voz, na palavra encoberta que clama por ser encontrada. Nesse sentido, o contato profundo com o locus mítico possibilita ao psicoterapeuta desenvolver a atenção aos fios invisíveis de sentido e mistério profundo que costuram a trama da vida, testemunhando com maravilhamento o grande teatro metafísico do qual todos somos parte. A linguagem mitopoética provoca na alma um tipo de afetação mais aguda que a linguagem conceitual e teórica. E a intimidade com o dialeto mítico é capaz de recuperar a dimensão sagrada da experiência humana. Sabemos que, ao longo do processo histórico, o ser humano foi cada vez mais se afastando das fontes do grande mistério. A erosão das conexões com a natureza e com o mundo invisível acarretou o esvaziamento da experiência psíquica e o labirinto de patologias no qual estamos tristemente perdidos. De outro modo, a matriz mítica permite a restauração do fio narrativo que entrelaça os mistérios da vida e da morte. A narrativa mítica nos conjuga a dimensão divina e sobre-humana, de tal forma que aquilo que é aparentemente prosaico na vida cotidiana ganha significado e a força de uma prece. Em última instância, o processo analítico nos convoca a desvendar qual é o mito que cada um de nós está escrevendo. Se a análise exercita em nós a capacidade de fabular, o sujeito neurótico costuma ficar aprisionado numa única forma de contar a sua história, permanecendo cristalizado na ficção que engendrou para si mesmo. Em contraposição, o discurso do analista deverá se tornar tributário do campo imaginativo e mito-poético, o qual possibilita ao seu paciente que estabeleça relações mais significativas e profundas com a palavra e com a sua biografia. O lugar da transferência, palco moderno da relação mítica entre Eros, amor, e psique-alma, é o que viabiliza a interlocução entre analista e analisando no campo da poiesis. Dessa forma, é imperioso que o analista possa enriquecer o seu repertório simbólico através do contato íntimo com a narrativa mítica, cujas imagens expressam eventos e experiências nos continentes mais escondidos da alma. Se os mitos são o relato da gênese do mundo, de onde tudo partiu e como tudo passou a existir, a sua linguagem possibilita reintegrar a verdade sobre todas as coisas e enseja nos transportar da amnésia, esquecimento, para a anamnesis, ou seja, o reconhecimento, a recordação daquilo que verdadeiramente somos. No percurso que vai da inconsciência para a recuperação da memória daquilo que já está presente em nós, mesmo antes de ser vivido, a experiência mítica evoca a compreensão profunda do que significa processo de individuação. A narrativa mitológica e sua inspiração estética, a estesis, revelada pela fartura de imagens épicas e exuberantes, produzem intenso deleite e o despertar da alma do estado de anestesia, de torpor diante da realidade existencial, retomando a dimensão sagrada e extraordinária da vida. O mito é a própria anamnese.
Pela perspectiva mítica, é possível identificar o substrato que produz, no analisando, as suas histórias e enredos, e a linha invisível que costura os eventos e a sua trajetória de vida e tece o seu mito pessoal. Nesse sentido, o analista deverá ser capaz de atravessar a matéria bruta e literal dos fatos em direção a uma dimensão imaginal, fronteiriça e invisível que compõe a trama dos acontecimentos e das experiências. Tal noção de trama é subjacente a todo o pensamento mitológico. Cito Gustavo Barcelos. A mitologia não é um museu no qual se vê uma estátua por vez, como um desfile. Toda mitologia é uma teia de relações. Ainda em Barcelos, a ideia de rede também convoca um imaginário no qual percebemos melhor tramas e dramas, enredos e enlaces e toda a tecedura de que são feitas nossas dores e alegrias. As histórias que envolvem os deuses e seus entrelaçamentos são um dos caminhos para compreender a nossa própria história, pois a vida dos deuses e dos homens são o espelho uma da outra, de forma que se torna possível entrever a psicologia na mitologia. Em outras palavras, os mitos nos ajudam a compreender psicologicamente a realidade dos fatos e a ler os movimentos e as demandas da alma por debaixo do mundo tangível. Essência e metamorfose. Essências, metamorfoses. Essas as matérias-primas com que trabalha o tão estável e instável espírito humano. Paulo Leminski. O poeta romano Ovídio narrou na obra Metamorfoses mitos diversos com enfoque nas transformações dos seres em novos corpos, compondo uma brilhante cosmogonia das metamorfoses. Num dos episódios, Ovídio conta que Aracne era uma jovem tecelã que vivia numa região da Ásia Menor chamada Meônia. Seu trabalho era tão perfeito que nos arredores onde vivia, Aracne ganhou fama por ser a melhor na arte de fiar e tecer a lã. É importante lembrar que eram os deuses, com sua generosidade, que concediam às criaturas os seus talentos e habilidades, mas os mortais, às vezes, se revelavam arrogantes, atribuindo a si mesmos os louros dos seus feitos. Assim se deu com Aracne, que se deixou dominar pela vaidade e passou a vangloriar-se da sua habilidade como tecelã. Até que um dia, alguém veio lembrá-la de que era discípula de Atena. Atena era filha de Zeus e, além de ser a deusa da sabedoria, era também quem presidia as artes e os trabalhos manuais, inclusive a tecelagem. Aracne ficou ofendida e, querendo provar a sua superioridade, cometeu o agravo de desafiar Atena para uma competição, firme na certeza de que seria capaz de derrotá-la na arte da tecelagem. Ao saber da presunção de Aracne, Atena foi procurá-la disfarçada de anciã e pediu-lhe que a escutasse em consideração à idade avançada. Busque entre os mortais toda a fama que desejar, mas reconheça a posição da deusa, aconselhou Atena. Aracne, no entanto, zombou da anciã e reafirmou o duelo. Por que motivo sua deusa está evitando competir comigo? Perguntou a insolente Aracne. Ao ouvir tal desacato, Atena apareceu em sua forma verdadeira, e todos se puseram a reverenciá-la, exceto Aracne, que permaneceu impassível, pois a soberba a tornava atrevida em excesso. Atena, então, instigou Aracne a provar que seria capaz de vencê-la, e as duas deram início à competição. Sentaram-se e começaram a tecer. Atena retratou a cidade de Atenas e os deuses em seus tronos, e entre os deuses, a oliveira que ela havia criado durante uma disputa com Poseidon, e graças à qual foi proclamada protetora da cidade. Retratou também Niké, o símbolo da vitória, e nos 4 cantos da tela desenhou 4 cenas
mostrando o que havia acontecido aos mortais que desafiaram os deuses e o castigo que receberam. Coroando o trabalho, Atena teceu uma grinalda de folhas de oliveira, que acabou se tornando o símbolo da paz até os dias de hoje. Aracne, a audaciosa tecelã, resolveu então retratar Zeus, o maior de todos os deuses, por ocasião das suas conquistas amorosas. Foi tecendo cenas diversas em que ele aparecia disfarçado ou tomava a forma de um animal. Sob a forma de touro, arrebatando Europa, sob a forma de águia, abordando Astéria, sob a forma de cisne, conquistando Leda, sob a forma de sátiro, fazendo amor com Antíope. Teceu também Zeus, fazendo-se passar por Anfitrion para seduzir Alcmene, mãe de Héracles. Zeus, o pastor que fez amor com Mnemosine, a mulher titã. E ainda Zeus conquistando Égina, Deméter e Danae, disfarçado respectivamente de chama, serpente e chuva de ouro. No afã de fiar a sua espantosa obra, Aracne incluiu ainda os amores de Poseidon, Apolo, Dionísio e Cronos. E ao redor de todas as cenas, teceu uma graciosa moldura de Hera e flores entrelaçadas. Tão perfeita foi a obra de Aracne, que Atena, ultrajada e furiosa, rasgou a tecelagem em pedaços e golpeou Aracne na cabeça. Orgulhosa, a infeliz Aracne não suportou a humilhação e atou um laço ao pescoço, buscando se enforcar. Atena, ao perceber o que sua cólera havia provocado, compadeceu-se de Aracne e transformou em teia a corda que ela usara para se enforcar. Em seguida, derramou sobre Aracne os fluidos retirados das ervas da deusa Hécate e transformou-a em uma aranha. Dessa forma, Aracne foi salva da morte e, embora condenada a ficar dependurada em sua teia, a beleza de sua arte viveria para sempre em si e nos seus descendentes. Sob o tema mítico das metamorfoses, é interessante lembrar que a ideia da transformação é nuclear em psicologia junguiana. A formulação de uma energia psíquica que se transforma, muda e transgride é inaugural no pensamento junguiano desde a obra Símbolos da Transformação, uma das mais importantes e que marca o início da psicologia analítica. Essa temática percorre toda a obra de Jung, intensificando-se nos estudos sobre alquimia, processo pelo qual os metais são trabalhados e transformados com vistas à sua melhor versão. Assim também, a chave da transformação é central para pensarmos o dinamismo psíquico. Com base na formulação do filósofo pré-socrático Heráclito, de que o mundo é um movimento perpétuo em que tudo flui e que nada existe de permanente a não ser a mudança, o pensamento junguiano muda radicalmente o eixo do processo analítico para a observação de tudo aquilo que emerge a partir da transformação. A alma é também uma realidade em contínua transformação. Tudo nela almeja o movimento e a fluidez. Podemos, desta forma, compreender a transformação como um arquétipo. Como então pensar uma leitura arquetípica das transformações? Nos mitos, as metamorfoses ocorrem sempre a partir de algum aspecto já presente naquele que sofreu a transformação. Ou seja, aquilo em que o ser se transformou estava ali desde sempre. Nas palavras do escritor Paulo Leminski, há constantes no fluxo das metamorfoses. No processo analítico, é fundamental examinar as situações penosas da vida em que a única saída é a transformação radical da consciência. Operar clinicamente com vistas a compreender o que deve mudar e o que deve permanecer. Pela perspectiva mítica e trágica da existência, os eventos excruciantes da vida podem nos levar para perto de nós mesmos, pois se as demandas egóicas nos afastam do daimon, as grandes transformações da alma são capazes de recuperar o mistério que nos constitui e que estava soterrado sob os escombros da persona.
Como se observa no mito de Aracne, as metamorfoses acontecem, via de regra, como punição por alguma desmedida ou violação das leis dos deuses, já que estes não toleram afrontas. Também no processo analítico, as transformações carregam tal caráter ético de correção e ajuste para com os aspectos impostos pelas instâncias inconscientes da psique. Em psicoterapia, a metáfora para o castigo dos deuses pode ser compreendida pela perspectiva do patologizar. Toda psicopatologia é, em última instância, um desafio ao destino e à linha da vida. Por outro lado, o castigo pela desonra à alma, manifesto pela via da doença, da aflição e da dor, pode significar a redenção do daimon. O sintoma, assim como o próprio mito, carrega a reparação. Destino, o tecido da vida. Atena é também a deusa tecelã e protetora das fiandeiras. Pela metáfora da tecelagem, as linhas da vida e do mundo são entrelaçadas por tramas e arranjos que tudo interligam e conectam. O tecido da existência que sustenta a nossa trajetória era chamado de destino pelos gregos, e Ananke era a personificação do destino, a deusa da inevitabilidade e da necessidade inelutável. Ananke é mãe das moiras, as 3 irmãs que fiam, tecem e cortam o fio da vida. As moiras representam a lei que paira soberana e imperativa sobre os homens e os deuses, pois nenhum deles está autorizado a transgredir as suas determinações sem prejudicar a ordem cósmica. Cito Mircea Eliade. Fiar, tecer a sorte de alguém, equivale a atá-lo, ou seja, imobilizá-lo numa situação impossível de modificar. Ananke é o destino inexorável determinado pelas moiras. É a ordem de todas as coisas decretada imperiosamente pela divindade, de forma que todos somos compelidos a ser como somos e a conduzir a existência por força de Ananke. E se os deuses não aturam desacato, a alma, da mesma forma, não admite ser subjugada pelo ego. Tudo o que acontece na vida de uma pessoa, sua revelia, os atravessamentos, os arranjos e os infortúnios de toda a espécie são imperativos de Ananke com vistas a novos ordenamentos em direção àquilo que lhe é sagrado e único. Nesse sentido, a desmedida é, ao final das contas, a mácula capaz de cumprir o destino da maneira mais dramática. E se existe uma relação inseparável entre destino e daimon, toda fatalidade e toda marca trágica nos leva àquilo que há de mais singular em nós mesmos, sendo este um dos ensinamentos mais preciosos que uma consciência mítica pode nos oferecer. Muito obrigada. Obrigada a você, Vânia. Duas falas densas e profundas, né? Acho que nós inauguramos uma tradição no parque. Vocês inauguram uma tradição. A partir de agora, os microfones estão abertos para quem quiser colocar suas questões, fazermos trocas. Eu vou começar aqui por uma colocação da Ana Maria no chat. Essa última citação do Mircea Eliade mereceria uma discussão à parte.
Pode falar, Conce. Como é que eu libero? Não, o meu que estava travado aqui. Não, eu queria só falar que adorei a ideia, né, dessa apresentação, né, que reúne o trabalho das duas, porque acho que é de uma riqueza, né, a gente poder trocar e conhecer, né, esse movimento que está acontecendo durante a formação. E eu queria depois perguntar para elas assim, se elas combinaram, né? Porque o trabalho da Mariana maravilhoso, muito sensível, né? Emocionante, né? E depois vem a Vânia com essa, entre aspas, explicação, né? De tudo que está presente ali, né? E então é só dar parabéns e falar que foi muito bom estar com vocês aqui hoje, ver o movimento de vocês, ver a riqueza e o mergulho, né, de vocês nesses trabalhos e muito legal, muito legal. Eu fui marcando umas coisas aqui. Acho que a Vânia falou uma coisa importante aí, que é esse atravessar a matéria bruta em direção do imaginal, né? E acho que isso que o mito nos ajuda a fazer, essa visão da sincronicidade nos ajuda, né? Na nossa prática, né? E eu acho que o caso ilustra muito bem e como nós temos que nos trabalhar como analistas, elas estão nesse processo, a gente sempre nesse processo de nos tornar cada vez mais sensíveis, cada vez mais abertos, cada vez mais podendo desenvolver esse olhar não só intelectual, mas de ser vivido e atravessado pelo mito e receber, porque a gente recebe isso no nosso consultório, como a Mariana mostrou muito bem. Então é isso, já falei demais. Meninas, parabéns, viu? Adorei as apresentações, fiquei encantada, emocionada com vocês. Parabéns. Obrigada, Conce. Obrigada. Vânia, acho que a gente pode fazer juntar os dois trabalhos mesmo. A Conce trouxe essa linha aí. Que delícia, obrigada E por estarem. como uma apresentação do teu caso, a gente vê claramente a mão sagrada, né, da sincronicidade, aí, né? Falando no sagrado, né? Lindíssimo. Ana Maria. Só um minuto. Opa, bom dia para todo mundo. Eu quis participar porque eu estou fazendo um curso de formação também, aqui no Rio de Janeiro. E eu tive contato com o IPAC há um ano atrás, talvez que eu precisei de acompanhamento para minha neta, que mora em Campinas. E aí entrei no grupo da OCA e alguém me indicou o IPAC. Acabou que, por enquanto, não aconteceu o atendimento, mas achei legal fazer a conexão, né? E eu achei muito interessante. Eu perdi a apresentação da Mariana praticamente inteira, infelizmente, mas o que me capturou assim na exposição da Vânia foi a questão das citações que ela fez, que eu achei muito interessante, inclusive do Leminski. Eu fiquei assim, que eu adoro o Leminski, sou fã dele, e fiquei pensando, caramba, só uma pessoa mesmo de fora do Rio de Janeiro, né? Uma pessoa mais conectada com uma determinada cultura, né? Para lembrar do Leminski, que é uma figuraça, né?
nos escritos dele, né? E, e eu, assim, no meu trabalho, eu uso muito a mitologia africana. E eu acho interessante porque a gente aqui no Brasil, a gente se foca principalmente na mitologia grega, né? Greco-romana. E aí eu fico comparando as duas, então achei muito legal a apresentação da Vânia por isso. Infelizmente não vi da Mariana, mas eu vou procurar que fica gravado, né? Aí eu vou assistir. Queria agradecer a todo mundo e é um prazer estar aqui e conhecer gente, a maioria paulista, né? Eu acho que a maioria é de São Paulo, né? Fala sério. Isso. Principalmente Campinas. Acho muito legal porque são vocês que carregam a gente nesse aspecto nas costas, né? No sentido de... Ah, eu não quero nem falar nisso, que eu fico triste que o de Rio de Janeiro está entregue na mão de milícia há muitos anos. Então, isso afeta todos os aspectos da nossa vida, infelizmente. Mas parabéns pela iniciativa. E quando tiver a apresentação do nosso grupo, também eu vou colocar lá para convidar vocês. Por favor, Para Ana, assistirem, por favor. Obrigada, viu? os analistas lá. Linda, Ana Maria. É esse cruzamento mesmo, né, entre os institutos, essa possibilidade tão rica de um instituto poder fazer parte do outro, né? Muito bem-vinda. Pode falar, Joel. Vou ativar. Danilo, me Acho ajuda? que tem que desativar o microfone dele, né? Eu estou tentando aqui. Clicar em ativar, Joel. Ele mesmo precisa ativar. Acho que Joel, agora foi. Agora Agora deu vai. certo. isso. Era um milímetro para a esquerda, deu certo. Não, só queria também dar os parabéns aí, tanto para a Mariana, como para quem foi a segunda? Vânia. A Vânia. A Vânia, né? A Vânia, que está embaixo, aqui embaixo. Na mesma direção aqui, na minha tela, está na mesma direção. Porque os dois temas são muito interessantes, muito amplos, né? E eu, particularmente, tenho uma atração maior pelo sincronístico, porque ele abre espaço para a gente entrar no campo da espiritualidade, a relação entre psicologia e espiritualidade. Se vocês forem não aprofundar, ler um pouco mais sobre a questão da espiritualidade, vão chegar à conclusão que no campo da espiritualidade as relações tempo e espaço são, se existirem, são outras, não são as mesmas que nós temos aqui, né? Então, às vezes, você perguntar quantos anos demora para a pessoa reencarnar, quem for espírita ou budista, é uma pergunta meio sem sentido, porque os anos para nós, para eles ou para nós, tem outra conotação. Então, achei muito boa a escolha dos dois temas. Uma coisa que a Mariana falou meio rápido, mas é muitíssimo importante, na medida que a gente vai se dedicando mais a observar os fenômenos sincronísticos, parecem que eles aumentam. Eu não sei se isso é assim mesmo ou se eles já existiam e a gente que não percebia, né? Mas o fato é que aumentam com certeza. Qual a explicação, não sei. E eu tenho a impressão que a sincronicidade acontece uma fé do Jung mais no final da vida dele, né? E se ele continuasse vivo e pesquisando, as coisas iam se ampliar mais ainda, né? Entrando para o campo da física teórica, que tem uma importância muito grande nas explicações para os fenômenos sincronísticos. Queiramos ou não, é bom que a gente tenha pelo menos noções básicas de física teórica para poder entender melhor o fenômeno sincronístico, como a Mariana chegou a falar muito rapidamente sobre isso. Bom, então, só queria dar os parabéns, o nível dos trabalhos achei muito bom e quase que me surpreendeu, porque acho que está havendo uma evolução no nível dos alunos, né, dos formandos, e toda a JB, mas eu observo mais no IPAC, porque é onde eu estou ainda ligado. Então, é só isso que eu queria comentar. Não tem nenhuma pergunta, não. Acho que foram as duas exposições bem claras, bem objetivas, e parabéns para as duas.
para a Vânia Obrigada. e para a Mariana. Obrigada, Joel. Obrigada, Joel. Eu usei suas aulas, viu? Fui lá nos Aqui? seus slides para construir o trabalho. Tá legal, tá bom. Eu escrevi um capítulo, Você tava comigo na construção do trabalho. eu escrevi desse livro aqui, não sei se já compraram ou não, deve ter lá no IPAC ainda. É um livro Tem. de vários autores, né? Uhum. Daqui de São Paulo e Rio, tem só 2 ou 3, acho que eu. A Azula, que não é analista, mas tem formação teórica em psicologia analítica. Que livro E que o é, Walter. Joel? Que livro que é? Esse que está à Experiências. venda lá no IPAC ainda. Como chama? O nome é As Experiências Experiências Anômalas Anômalas. nas Perspectivas da Psicologia Analítica do Jung. E os organizadores foram a Anaí e o Gelson, e algumas outras pessoas que não estão aqui mencionadas, mas basicamente a Anaí e o Gelson, lá do Rio Grande. Experiências anômalas, Joel, é isso? Anômalas. Quem perguntou é a Mônica. É. Está aqui, Mônica. Lá a Regina deve ter ainda alguns exemplares. Se não, você escreve para a editora, eles mandam para você, entrega na sua casa. Tá. Aqui deve estar custando R$ 50. Se tiver ainda, acho que tem ainda lá no IPAC. E eu acho que vale a pena. Não só o meu artigo é especificamente sobre sincronicidade, meu capítulo, perdão, mas outros colegas também mencionam fatos, citam exemplos, então acho que vale a pena. E também os outros assuntos são bem interessantes, não vou falar agora para não incompletar a minha fala. Mas vale a pena, é um livro que vale a pena ler e feito por nossos colegas aqui do Brasil, né? Não tem ninguém de fora. Depois, se você puder, você coloca no chat, Joel, o nome direitinho do livro? Já Posso tá, colocar, é Já tá aquele lá. que levanta a Colocaram. mão? já Eu, tá. eu posso mandar, assim. Eu posso mandar lá pro... Eu peço para a Regina, ela tem mais facilidade do que eu. A Regina pode mandar não só para vocês, mas para todo a JB de novo, né? Esse livro teve o azar de ser... Ele foi lançado na pandemia, né? Já estava um pouco antes da pandemia, então a pandemia dificultou muito qualquer divulgação. Bom, já me deram a palavra aqui. Antes de mais nada, eu tenho alguma coisa para dizer, uma observação, mas eu queria voltar numa coisa que a gente acabou cortando. A Ana Maria falou da última citação da Vânia, e eu queria voltar lá e ver o que a Vânia poderia dizer a partir dessa última citação, porque eu vi que ela abriu o microfone e a gente continuou. Acho que seria interessante, Vânia, você comentar um pouquinho, porque é bem pontual, né? O fiar, tecer a sorte de alguém equivale a atá-lo, ou seja, imobilizá-lo numa situação impossível de modificar. Eu acho que ele está falando da ideia essa ideia do destino. Opa, eu fechei aqui o microfone. Essa ideia do destino como algo, como um impulso inelutável da necessidade, né, de Ananke, para que se cumpra o nosso daimon. Existe um caminho que é próprio, a gente sente isso no nosso consultório, na nossa vida particular, né? Esses atravessamentos que a gente tem desde pequeno e que levam a gente para onde a gente tem que ir. E só que existe os atravessamentos da persona que vão distanciando a gente dessa nossa essência. Então, eu entendo que quando ele fala da fiação, né, da ideia das moiras, enfim, que eu tinha colocado ali no texto, ele está falando de um lugar que é inescapável. Né? Uhum. Entendo dessa forma. Não sei se a Ana tinha alguma questão para falar sobre isso, a Ana que fez o apontamento. Ana, você que tinha apontado, Aí. né? Olha só, não, agora eu consegui mexer lá no som. Eu não, na hora me bateu assim forte a citação propriamente dita. Sei lá, quem que foi? Foi a Vânia, né? Que Isso. usou.
Se você pudesse ler de novo, ou sei lá o quê, se o pessoal tiver a fim de conversar sobre isso, senão, eu acho que é um papo longo, entendeu? É uma É, sugestão, né? é. Eu Sugestão. é, queria pegar esse gancho, porque eu achei, assim, muito interessante mesmo a conexão dos dois trabalhos, né? Quando a Mariana conta o caso e apresenta toda a questão teórica, né? A gente vê a importância do analista como continente para o vazio, né? Assim, achei lindo, né, o caso, o trabalho, assim, sem comentários maiores, mas essa importância do analista, né? E quando a Vânia coloca na sequência, assim, todo o trabalho, ela fala também que o caos é um nada com capacidade de engendrar vida. Acho que, assim, é precioso isso, precioso, né? O analista, se ele está conectado nesse sentido, ele é capaz de suportar o caos, né? E do caos alguma coisa vai acontecer, né? O feijão que não nasceu, né? A vontade de fazer nascer aquele feijão, mas a importância do feijão não ter nascido também é impressionante, né? Aí essa questão da sincronicidade, né? Então, assim, acho que nesse sentido eu fico muito satisfeita, né, de ter acontecido esse encontro, porque é um desejo nosso antigo que a gente não conseguiu realizar antes, né, e conseguimos agora no último minuto do segundo tempo que vocês estão terminando, né, esse semestre, que é o último semestre do seminário de vocês, e como alguém já disse, acho que foi fantástico o encontro acontecer agora, né, com essas duas presenças, e é isso, parabenizar a Mônica e a Débora, né, que são pessoas que a gente queria muito que cuidassem inclusive dessa jornada e dos eventos, né? E as duas também. Eu tenho mais uma questão, mas eu quero deixar vocês à vontade aí para fazerem questão. Eu queria, então... Desculpa. Diga, Vânia, diga. Eu só queria emendar um pouco no que a Denise falou da questão do caos, que de fato dialoga com a experiência do vazio da Mariana, e você falou do lugar do analista de sustentar esse caos, né? Mas eu acho que isso que a formação potencializa na gente, né? É inimaginável, né? Quando a gente entra na formação, a gente não tem ideia do que é essa travessia, né? Uhum. E acho que a gente consegue sustentar a experiência do caos do nosso paciente tanto quanto a gente consegue sustentar a nossa própria experiência de caos interno. E a formação me deu isso, né? Me possibilitou, de fato, eu não sei nem explicar, não sei nem explicar, porque é uma coisa realmente impalpável, inalcançável, inexprimível, mas tem uma travessia que acontece num campo muito profundo, muito inconsciente, quase como se fosse como se a gente estivesse recebendo a linhagem do Jung ali, via formação ali, a gente tivesse de fato, né? Eu faço análise há muitos anos, desde os 19 anos, né? Então é muito tempo que eu me trabalho, eu tenho um perfil, né, de olhar para a minha interioridade, mas a formação realmente foi muito transformadora nesse sentido, porque é de fato você sente na carne, né? Você corta na carne suas vísceras abertas para dialogar com o seu inconsciente. Então, acho que é isso que eu queria falar. Sim, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, né? Escutar isso de alguém que está terminando a formação agora é melhor ainda, né? E essa entrega a esse processo de formação, né? Porque ou a gente não fica, porque é impossível
navegar pelo processo de formação apenas pelo intelecto. Cada final de semana que a gente fica imerso lá no IPAC, a gente faz um mergulho profundo dentro de nós mesmos, dos nossos vazios, das nossas confusões, do nosso caos. E aí eu já vou emendar na minha fala, porque o vazio e o caos são dois subtítulos do meu trabalho, da minha monografia. Eu gosto muito disso, e o trabalho de vocês duas vai se entrecruzando nas falas, né? Porque eu acho que é exatamente isso mesmo. Essa ciência, chamada psicologia analítica junguiana, que a gente faz uso não só dos olhos, daquilo que os nossos olhos podem ver, mas daquilo que os olhos da alma podem enxergar e acompanhar nos processos que a gente segue em análise. É isso, muito forte, né, Mônica? Muito forte. Muito, muito forte. A Lunalva escreveu, mas eu gostaria que a Lunalva falasse. As suas falas são sempre muito importantes, Lunalva. Tudo bem? Você fala? É a Lunalva que tem que ativar. Foi. Pronto. Então, eu escrevi porque eu já tinha um atendimento agendado agora, né? Na verdade, então, eu escrevi para ambas, mas agradecida ao IPAC por esse projeto, mais um feliz projeto do IPAC, né? De trazer as nossas joias à luz, né? Então, eu escrevi aqui, na verdade, começando pela Mariana, que a Mariana, ela sempre me emociona muito, nas oportunidades que eu tive, a supervisão dos casos, essa qualidade de acolher tragédias do mundo infantil, tragédias nesse período tão, tão estruturante, tão terrível, e que ela acolhe de maneira especial. E eu percebo o cuidado contra-transferencial também, né? Ela fica muito atenta nesse ambiente contra-transferencial, que tudo da mãe, né? Tudo que cai no mundo da mãe, né? Vira filho. Então, ela consegue, de uma maneira muito própria, separar o que é dela e deixar cada filho com sua mãe, com a sua avó, com os seus pais, né? E fazer o trabalho clínico, que é muito difícil, né? O apelo à mãe, né? É muito forte. Então, essa qualidade dela fica evidenciada no trabalho que ela trouxe nesse recorte clínico. Então, obrigada, Mari. Muito obrigada. Obrigada, Lu. E que tenhamos outros momentos como esse, né, com você. Obrigada. E, infelizmente, eu falo rapidamente pelo meu compromisso, mas com a Vânia eu preciso duplamente, né, agradecer pelo IPAC e pelo membro do nosso núcleo de estudos arquetípicos. E sempre, sempre os trabalhos que a Vânia traz vão muito além dos nossos estudos no núcleo. Vânia, muito obrigada. Você conseguiu, em pouco tempo, trazer não só o seu tema, mas uma psicologia arquetípica unida à psicologia original analítica de Jung, nesse abraço de ambos, né, Hillman e Jung, que é o que Hillman sempre nos levou, né? Retornar ao Jung, retornar à imagem, à profundidade, aos mitos,
e você faz tudo isso de maneira incrível. Então, brevemente dizendo, e o que me chamou a atenção ainda mais e que me deu uma felicidade foi perceber, mais uma vez, a sincronicidade presente, né, que o Joel tanto nos traz nos nossos eventos, nos nossos seminários, que ambas se encontraram, né, na sincronicidade, né, nas sementes. Então, para nós, vocês já brotaram, né? A semente de vocês está aí, inteira no nosso IPAC. Mônica, muito obrigada. É sempre incrível sua direção, agradecendo a Débora, né, que vocês juntas nesse trabalho, agradecendo a diretoria por sempre dar voz ao núcleo de estudos, de seminários, aos candidatos analistas. Denise, representando, Cirlei, muito obrigada. E me despeço, me desculpem. Obrigada, Lu, muito Beijo. obrigada. Um beijo. Obrigada, Luna Alva. Alguém mais alguma colocação? Eu vou ler, então, duas colocações que foram feitas aqui no chat, tá? O Rodrigo César está dizendo assim: eu me formei no ano passado em psicologia e poder ver relatos de formação e prática na psicologia analítica é instigante e mostra que ciência, paixão e arte podem andar juntas. E o Renato Santiago está dizendo o seguinte: maravilhosos relatos que nos mostram o poder da noção de sincronicidade e quão significativo o fato de como o vazio se presentifica como uma verdade da alma que se dá a conhecer. Parabéns. Obrigada, Rodrigo, Renato. E é importante para a gente também poder compartilhar, né? Acho que esse espaço que foi oferecido e perceber que tem gente chegando aí, né? Que está interessada, que está com a gente, que formou ano passado, né? Que foi o Rodrigo, o Renato podendo trazer essa fala tão importante aí também. O Rodrigo apareceu ali. E essas trocas, né, da experiência, poder falar mesmo sobre a sincronicidade, sobre, como o Joel falou, não é que elas aumentam quando a gente fala, mas estão ali, né, a gente poder ampliar, abrir essa possibilidade, faz com que a gente colha mais, né, e agregue para o nosso processo de individuação, e acho que todo encontro, para mim, é sempre um grande encontro, né? E esse encontro aqui acho que é muito especial. Eu espero que tenha transformado mesmo um pouquinho, né, de cada um. E em mim, com certeza, foi transformador. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Continuar esse bate-papo? Denise, pode falar. Era uma questão que eu queria fazer, uma para cada uma, quer dizer, eu acho que até uma questão tem a ver com a outra, se vocês não estiverem cansados e a gente puder falar mais um pouquinho, aproveitar mais um pouquinho de vocês. A Mariana, para começar, fez uma colocação sobre empatia sui generis. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que foi eu recortei até do próprio trabalho algumas das falas, né, do que eu coloquei ali. O que eu sinto é que alguns casos, né, com crianças e com adolescentes e com adultos, eu fico muito conectada com a questão da contratransferência, né? De como eu recebo, de como... E essa é uma criança, né, que eu atendo e que essa psique mítica, essa psique que tem essa atração por esses lugares, né, que fala através de metáforas, é como se ela fizesse parte de algo que é meu também, né? Então, é como se houvesse um encontro que a gente se comunica de uma forma muito natural, né?
Então, acho que é nesse momento aí que eu pego. Algumas pessoas têm um outro formato e eu fico ali tentando achar. Nesse caso, não, parece que é tudo muito natural, tem um encontro mesmo. Mas eu acho que isso é imprescindível, né? Uhum. Essa empatia ela tem que ser natural, né? Uhum. Ela é natural. Isso tem que brotar da sua relação com o si mesmo, né? Com você e com a sua experiência e com toda a experiência da humanidade, né? Através do mais profundo, do inconsciente mais profundo, dos arquétipos e tal. Então, eu acho que isso é imprescindível. Eu sabia que você estava falando disso, e só para pontuar. Uhum. Agora, por incrível que pareça, quase a mesma coisa. Talvez eu esteja escutando isso, né? É o que eu estou escutando. Mas quase a mesma coisa com a Vânia. Porque aí é mais uma questão que eu quero fazer, talvez para você desenvolver, Vânia, um pouquinho isso que você falou. Você estava falando, né, do imaginal, né, e dos mitos e tal, e aí você falou da importância da escuta, né, que eu entendi, sem ser amparado pela continência transferencial. Não? Ao contrário, sempre amparado. Sempre amparado. Bom, tá. Impossível, impossível. Sim. Sempre amparado pela continência transferencial. Pelo receptáculo do vaso transferencial, senão não é possível sustentar a experiência do caos com o outro, né? Isso que você estava falando com a Mari, que a Mari trouxe, né, eu acho que o encontro analítico só acontece, de fato, quando essa conexão ocorre, né? Senão não há encontro. Esse lugar. Então, eu estava querendo dialogar as duas coisas, porque é mais uma sincronicidade, né? Assim, sem vocês terem combinado, vocês trazem a mesma coisa, mas eu tinha, né? A gente estudou isso durante um dos semestres, talvez esse ano mesmo, né? Aqueles estudos das teorias emergentes sobre espaço cocriado e espaço intermediário, né, entre analista e analisando, nesse lugar onde a gente não sabe o que acontece. É desse lugar que eu chamo de sagrado, mas, enfim, existem explicações da física quântica também para isso, mas que acontece, né? É uma conexão que ocorre para além da nossa vontade e ali se dá o encontro analítico, né? É isso. Eu queria partir desse lugar, né, que me chamou muita atenção a questão da continência. Como que é importante para que a gente possa ir trabalhando as nossas defesas. Porque muitas vezes, quando a gente chega no consultório, a gente chega machucado, a gente chega na neurose, no conflito, e muitas vezes pela defesa, a gente acaba ativando um comportamento enrijecido. E a gente corre o risco de ficar fixado num tempo que já passou, se a gente acaba não abrindo essa possibilidade de descongelamento através da continência, né? Então, o que eu quero te dizer é que o vazio, quando conversa com o caos, por um outro lado, do ponto de vista criativo, o vazio desperta na gente um mecanismo de busca. E só pode entrar coisas novas onde há espaço, né? E aí, a partir daí que começa a frutificar, a trazer outras referências de continência, e desidentificar com a escassez, né? A gente vai indo para um outro caminho de abundância. Muito bom o encontro. Interessante, né? A etimologia da palavra precário e precariedade é a mesma da palavra prece, né? Então, na falta, a gente encontra mesmo um significado mais profundo e sagrado, né? Então, muito interessante isso que você está falando. Obrigada, André. Pelo deserto, né, Vânia? Oi, Mônica. Não entendi, Mônica. O que você falou? Andar pelo deserto, né? Isso. Caminhar pelo deserto. Suportar esse lugar, né? Sim. É um lugar dificílimo. O nosso lugar de analista é um lugar... Quem acha que é confortável não tá no lugar certo. Não tá.
E é bom que não seja, né? É bom que não seja. É bom que a gente entenda que não existe esse conforto, né, nesse lugar. Se você não está disposto de fato, se debruçar sobre o seu próprio inconsciente, o trabalho não acontece. E isso, por si só, já é assustador, né? Amedrontador. Olha, a gente tem só mais alguns minutos. Eu acho que dá tempo da Conce fazer a colocação dela, tudo bem? Vamos lá? Vocês estão com esse Não, na tempo? verdade, é meio que falando um pouco disso tudo, só dizer como eu fui me sentindo, conforme a Mariana ia lendo, aquela coisa de pôs a sementinha e vira para lá e vira para cá, e essa semente não germina. Nanana. Queria ouvir um pouquinho de você, porque mexeu comigo. Queria ouvir um pouquinho de você, como foi você acompanhar esse processo, né? E não sei se dá para falar, mas era só isso, porque foram imagens que nossa, mexeu bastante, e lógico, né? Depois vem, mas até acontecer a história, e você não sabe o que vai acontecer, né? Era isso. É. E eu até falo, né, no começo, porque a primeira sementinha, eu fiquei ali, tem que nascer. Eu molhei um dia, molhei outro dia, chegou no fim de semana, eu falei, mas como que não nasce? E eu já estava ali quase que fazendo uma prece para ver o que, porque tem, né, esse lugar em nós. E depois que nós trocamos a primeira vez e não nasceu novamente, né, eu já tinha tido uma experiência com essa mesma paciente sobre ela tentar fazer de argila mesmo, uma asa, e não conseguir, e eu ajudá-la. E de depois perceber que essa asa não era para ter sido feita, sabe? Então, ali, quando veio essa questão do feijão de novo, eu pensei, opa, deixa eu ficar aqui, bem quietinha, né? Mas foi sendo angustiante. É bem essa sensação que você disse, vira daqui, vira dali, nada acontece. E aí eu fui entendendo que a gente ia ficar com esse vaso vazio. Né? E aí veio o conto da Malévola e todas essas questões, se a mãe fica boa e a mãe querendo fazer né, esses encontros e essa aproximação, e aquilo foi despertando em mim também, assim, o olhar para esse caminho, para o que estava acontecendo ali, e essa criança precisava encontrar, né? Era essa a resposta do vazio. E para mim eu fiquei muito impactada, porque depois de todas as tentativas ali não nasceu, né? E tinha muito, a possibilidade disso acontecer era muito pequena. Eu faço supervisão com a Mônica Zanzini, e eu levei para ela, e nós falamos sobre isso, e ela falava assim, vai ter que ficar, então como supervisão, nós vamos ter que ficar, é esse vazio, mas vai... E depois que ela fez, né, o sistema de irrigação, e foi acoplando um no outro, e criando, e pôde florescer em outro lugar, né, então assim, como todo esse movimento, todo esse simbólico que foi acontecendo, foi contando ali, foi nos 3 meses que isso aconteceu, e foi muito bonito. Mas eu fui passando por todo esse processo também, até eu entender o que ia acontecer. Eu estava quase plantando um feijãozinho em casa. Brincadeira, sabendo que a gente tem que ir ali, né? Mas no início foi segurar essa angústia mesmo. Deixa eu me colocar aqui brevemente. Eu queria muito agradecer, né, as coordenadoras de cursos e palestras na sua pessoa, Mônica na pessoa da Débora, a diretoria de ensino, a comissão de ensino, né, que também conversou muito, né, para que esse momento acontecesse. Agradecer você, Vânia, e a você, Mariana, pela disponibilidade nesse momento, né, nesse finalzinho de primeira fase do curso de formação de analista, e trazer um pouco só essa costura, né, desse vazio. Me emocionei aqui, sequei um pouco minhas lágrimas, porque eu acho que toca algumas partes nossas também,
né? Eu acho que não tem como. E quando, Vânia, você traz o caos, né? Essa organização de possibilidades internas nossas, eu acho que esse é o casamento, acho que essa é a junção com esse lugar, desse vazio que a Mari traz, né? A possibilidade desse caos dentro da gente, que também nos organiza, né? Nos toca lá dentro, mas a possibilidade de organização que Ana, né? A paciente, acho que a gente traz de Ana. E foi me gerando também, acho que mexe no nosso caos, que toca aqui, e ela foi encontrando formas também, e eu achei interessante o lugar que ela coloca você, Mari, né? Dessa pessoa que ela determina o horário de aguar, o dia de aguar. Então, assim, esse materno também, esse lugar de maternagem, sabe? Um ninho. Esse ninho que também encontra um lugar para ela, porque é preciso existir uma relação de confiança muito grande que você vai fazer aquilo que ela falou, ela pediu para você fazer isso. E pegando o mito, que eu não lembro qual foi, depois você fala, o mito chinês, todos eles, de uma certa forma, burlaram, porque dentro das sementes não tinha possibilidade de nascer, de brotar nada. E ele chegou lá com a verdade dele, olha, não foi possível. E como isso foi forte. Né? Uhum. E o conto atravessa esse momento, né? Nossa, que belíssimo. fantástico. Por mais que doa, que envergonhe, que eu sinta, essa é a minha verdade que se apresenta aqui. Eu não tenho o que fazer, é isso, é o suportar. Né? Acho que é esse continente que é necessário. E a transformação e o favorecimento do processo vem dessa aceitação, desse lugar, né? É isso, é essa a minha realidade. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, Celê. Obrigada, Conce. Ficamos por aqui. Eu agradeço imensamente, Vânia, Mariana. Eu acho que, de fato, nós inauguramos uma tradição dentro do IPAC, de que, através de vocês, de que esse seja um evento que aconteça com regularidade, para que vocês possam mostrar os trabalhos, esses trabalhos lindos que são elaborados. Denise, obrigado pelo apoio da ideia. Cilei, obrigada pela sua coordenação geral nesse momento do IPAC. Essa gravação de hoje vai para o YouTube. Depois, quem quiser reassistir ou encaminhar. Como sempre, a gente indica que vocês sigam o IPAC nas redes sociais, façam parte desse instituto para saber o que é que acontece aí, porque tem sempre muita coisa boa acontecendo. Um beijo para todos, um bom final de semana. Beijo, gente. Obrigada. Que encontro gostoso. Obrigada.